Elvio Vargas já está conosco, ele que é o secretário-geral do Sinergia, Sindicato dos Eletricitários de Mato Grosso do Sul. Parece-me um silêncio, não está tendo tanto debate, enfim. Hoje o Jornal da Hora, com a presença do Elvio, coloca em pauta na imprensa campograndense a renovação da concessão, contrato da Energisa, na exploração da distribuição da energia elétrica em Mato Grosso do Sul. E os representantes dos trabalhadores entregaram nesta semana em Brasília ao ministro das Minas e Energias, Alexandre Silveira, uma carta com as reivindicações. Elvio, agradecemos sua visita aqui no Jornal da Hora. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Carlos Araújo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Hora. Então, nós tivemos essa semana, eu cheguei agora há pouco, né? Porque o voo atrasou e agora há pouco eu cheguei de Brasília. Entre várias demandas que a gente teve lá, nós tivemos essa reunião com o ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, e com toda a sua assessoria. Foi a segunda reunião que nós tivemos, onde nós ratificamos a nossa contribuição. A contribuição dos trabalhadores, ela foi feita porque o que aconteceu, o Arthur, e por que a sociedade não se mobilizou? Porque o Ministério de Minas e Energia, ele abriu uma consulta pública num período que coincidiu com o recesso, não só da Assembleia daqui, como da Assembleia de vários estados do Brasil, porque isso não está acontecendo somente com a Energisa. Ela detém concessão em outros estados também, né? E não é só com o Grupo Energisa. Nós temos 20 distribuidoras de energia no Brasil, que fazem parte daquele rol de distribuidoras que foram privatizadas na época do governo Fernando Henrique Cardoso, que foram as privatizações do setor elétrico. Correto. Que começou com a Excelsa do Espírito Santo em 2005, e como a Excelsa vence em 2025, e esse prazo ele tem que ter um tempo para renovar as concessões, por exigência até do TCU, segundo o ministro, eles, ao invés de só fazer da Excelsa, eles falaram, não, vamos fazer o pacote todo. Então eles estão pegando empresas de 2025, 26, 27, 28, 29, 30 e 31. A Energisa vence quanto? No caso da Energisa Mato Grosso do Sul, 2027. Então, 2027 vence e o Ministério de Minas e Energia já abriu uma consulta pública, mas é uma consulta pública, pelo que a gente percebeu, mais para cumprir um praxe, para cumprir um rito, mas pelo que nós entendemos, vai ser renovada por mais 30 anos, ou seja, para 2057. Agora o pior, sem fazer o debate. Nós ainda, como trabalhadores, conseguimos mandar nossas contribuições. Na época eu ainda procurei a deputada Gleice Jane, que é do Conselho de Defesa do Consumidor. Ela chegou a mandar uma carta para o Ministério de Minas e Energia em nome da Assembleia, assinado pela Assembleia, mas não tivemos retorno, e pelo que eu cobrei lá, essa carta era para prorrogar o prazo para contribuição, né? Era uma consulta pública, você podia fazer a contribuição através do site, só que eles não prorrogaram, e o recado que o ministro deu, que o secretário do ministro deu na terça-feira para nós, foi o seguinte: se tiver algo relevante, a gente vai aceitar alguma contribuição, mas pelo que nós entendemos, está fechado, está renovado aí com a Energisa, vai bater o martelo agora em setembro, até 2057. A Assembleia, as câmaras de vereadores, de modo geral, também estão sendo surpreendidos com essa notícia, então? Então, debate nenhum, né, em torno do assunto. É um assunto, no mínimo, tem que ter debate. A gente tem que ter contrapartidas, né? O setor elétrico não tem concorrência. As empresas, elas têm um faturamento absurdo, ganham muito dinheiro. O lucro da Energisa, o ano passado, foi algo próximo, mais de 600 milhões, a Energisa Mato Grosso do Sul, né? Mais de 600 milhões. E eu acho que, no mínimo, tem que haver contrapartida, tanto com os trabalhadores, né? A gente tem problema de precarização ainda, através da terceirização, como também com a sociedade. Nós temos que ver como que está a tarifa social, nós temos que ver como que está o atendimento, a qualidade do atendimento e o valor da tarifa, né? 7h33.
Carlos Araújo. Elvio, é bom a gente fazer aqui um relato histórico aí de quando era a Enersul e depois foi privatizado para a Energisa, né? O custo dessa transferência de comando da energia aqui no Mato Grosso do Sul, quanto é que custou? Parece que foi um valor assim, praticamente irrisório naquela oportunidade. Vários funcionários perderam o seu emprego durante essa demanda da Energisa aqui no Mato Grosso do Sul também. Vários funcionários antigos deixaram de prestar o seu serviço, tanto é que precarizou o serviço da Energisa aqui no Mato Grosso do Sul em todos os aspectos, né? E aí se levantou muito, né, a necessidade desse debate, dessa transparência da empresa. Como é que você, como um sindicalista, você vê esta oportunidade neste momento, né, de quando um ministro diz, a possibilidade, vocês podem até tentar quererem ajudar, mas que já está praticamente selada aí uma renovação de contrato. Como é que vocês vê esse momento da energia aqui no Mato Grosso do Sul, já que é uma empresa que, se o consumidor não paga, ela corta a energia, protesta no cartório, quer dizer, são dois castigos que o consumidor tem. Além de negativar o nome, ainda tem o corte, como praticamente a força da empresa em relação ao consumidor. Sua pergunta é muito importante, porque o trabalhador do setor elétrico é diferente de um trabalhador que trabalha numa loja, que trabalha... Então ele demora no mínimo uns 2 anos para se qualificar, para estar preparado para mexer no setor elétrico. Porque o choque elétrico, ele quando não mata, ele deixa sequelas, né? E as empresas, quando privatiza, ela sai daquele foco de prestar um serviço público para a sociedade, ela passa a ter um foco somente no lucro, né? E é o que aconteceu nessa época com essas 20 empresas que privatizaram. E aqui não foi diferente, tanto que aqui tem um histórico. Ela foi vendida na época para os portugueses, depois passou para o Grupo Rede, que veio à falência, o Grupo Rede faliu, teve que ter uma intervenção da ANEEL, que é a agência reguladora, aí a Energisa comprou o Grupo Rede e assumiu o Grupo Rede. Então eu acho que muito bem o Arthur colocou aí, nós temos que chamar a atenção da Assembleia Legislativa, da Câmara de Vereadores, porque o Estado é o dono da concessão, né? Então, no mínimo, tem que haver um debate aí, uma contrapartida. Passando em silêncio esse amplo debate aí sobre essa renovação, 7h36. O Elvio, a sociedade sul-mato-grossense se mobilizou há pelo menos aí 2 ou 3 anos atrás, através do empresário Vinícius Leite, que é um estudioso nesta questão da energia, em função das reclamações e várias constatações de abuso nas contas de consumidores em Campo Grande, pelo interior do estado. O Vinícius ele chegou ao ponto de organizar o movimento Energia Cara Não, quando tivemos oportunidade aqui na Rádio Hora e toda a imprensa de registrar abusos em diversas contas, seja de consumidor do meio rural, nas chácaras, fazendas, consumidor dos setores urbanos aí nos diversos municípios. O movimento teve uma força na coleta de assinaturas e culminou com a criação de uma CPI na Assembleia Legislativa, proposição do deputado à época, Felipe Urro, do município de Aquidauana. E o Vinícius ele manda aqui uma participação nesse debate. É uma excelente oportunidade para falar sobre esse setor tão importante. O fornecimento de energia já é considerado essencial, tal qual o da água, vistas as necessidades muitas vezes de aparelhos respiratórios ou até problemas cardíacos, enfim, nas unidades hospitalares do Estado. Lamentamos a incapacidade do Estado brasileiro em gerir um negócio tão importante e tão lucrativo, e assim entrega para o setor privado. Pior do que entregar para o setor privado é também curvar-se e não promover uma fiscalização que permitiria tranquilidade ao consumidor. Por exemplo, o Vinícius coloca, em Campo Grande, a COSIP, a taxa de iluminação pública, é uma vergonha. O valor é quase 30% sobre a conta. A lâmpada de rua serve para vários domicílios, mas custa um valor como se fosse uma conta individual.
Tá tudo errado. A renovação da concessão vai cumprir os ritos legais, mas os ritos legais são os famosos faz de contas. Pessimista, que é a mensagem do Vinícius, ele que estudou tanto e que mobilizou toda a sociedade aí, Elvio. Eu conheci o Vinícius, até mando um abraço pro Vinícius, nós já estivemos junto conversando e ele falou uma coisa certa. Inclusive, é só para o ouvinte entender, o setor elétrico ele é dividido em geração, transmissão e distribuição. Essa onda de privatização na época foi das distribuidoras, mas agora nós estamos passando por um processo de privatização novamente. A Eletrobras ela foi aprovado de forma assim totalmente questionável a privatização. Então nós temos a transmissão aqui, que é a Eletrosul, que foi privatizada, que é um processo inverso do que está acontecendo em outros países. Nós temos países da Europa que estão fazendo ao contrário, que passaram por um processo de privatização. Reestatizando. Agora o Brasil, principalmente no governo anterior, teve essa ideia de que teria que privatizar serviços essenciais, como o Vinícius falou, que é energia e água, que são serviços que a vida depende disso, né? Então nós também fazemos essa luta pela reestatização da Eletrobras, contra a privatização do saneamento também, que é do nosso ramo, porque são serviços que é dever do Estado prestar o serviço. É possível comentar com os nossos ouvintes agora, Elvio, uma possível agenda, ou seja, com a bancada parlamentar do Mato Grosso do Sul em Brasília, ou com os vereadores, deputados estaduais? Eu sugiro, até aproveitando que o Vinícius está aí, da gente, eu devo falar fui procurado por alguns parlamentares, devo ir na Assembleia e a gente fazer audiências públicas. Eu acho que a Assembleia deveria fazer audiência pública, chamar a Energisa para participar, se possível chamar o Ministério de Minas e Energia, primeiro entender porque que esse processo foi feito dessa forma, né? Na época do recesso, com tempo curto, ainda faltam até 2027, nós estamos em 23, faltam 4 anos. Por que antecipa assim, né? Que antecipa, entra num pacote assim, lá. Sem fazer essa discussão, eu acho que a primeira coisa é isso daí, né? E depois a gente fazer as nossas reivindicações, as nossas contrapartidas. Não pode um grupo vir aqui e somente lucrar sem ter concorrência, porque não existe concorrente, e a gente ficar olhando e não fazer nada. Então nós, como representantes dos trabalhadores, estamos à disposição. A gente tem gente do nosso grupo de trabalho que conhece muito sobre o assunto. Então, se a Assembleia precisar de suporte com relação a entender todo o processo, a gente tem todos esses conhecimentos e pode estar subsidiando e pode estar ajudando nessas audiências públicas e nesses debates. Quando você fala aí dessa situação aí de que a população está atenta, né, e aí ela cobra a parte de energia. E se discute muito, né, e quando nós falamos aí, por exemplo, dessa CPI que ocorreu na Assembleia Legislativa, né, e este momento tão importante da renovação, já que a Energisa, nesse caso específico aqui do Mato Grosso do Sul, ela é detentora de uma concessão passada pelo governo do estado às mãos da Energisa. Eu gostaria de saber com o Elvio agora o que se pode esperar em termos dos nossos parlamentares estar abraçando essa causa, já que a população está cobrando, né? Bom, não há furto de energia através do relógio, mas a energia está cara. Então, como resolver esse problema, já que a empresa Energisa, ao nosso ver, ao nosso entender, ela não tem prejuízos porque o consumidor não paga o seu consumo, a Energisa ela pode cortar esse consumidor inadimplente. Como é que o Elvio, o sindicalista Elvio, vê essa possibilidade neste momento com a Energisa aqui no Mato Grosso do Sul e a participação dos nossos parlamentares, é claro? Eu acho que a Assembleia ela tem uma responsabilidade aí de pegar esse assunto, de fazer essa discussão. Porque a gente paga caro por um serviço sem ter uma qualidade à altura do preço que a gente paga, não pode, né? Aí eu quero pegar uma carona e falar
esse ano teve um aumento, Arthur, que a ouvinte aí perguntou, porque de 5 em 5 anos tem a revisão tarifária. E esse ano teve a revisão tarifária da Energisa Mato Grosso do Sul. Agora, é engraçado que a revisão tarifária, ela aumenta muito mais do que o índice inflacionário. Isso então, aprovado pela ANEEL. Isso aprovado pela ANEEL. Inclusive a ANEEL, uma opinião minha, a ANEEL é uma agência reguladora que está lá para atender somente a empresa, as empresas e o governo. A gente tem muita dificuldade de levar a pauta dos trabalhadores e da própria sociedade, né? A ANEEL ela teria que ser tripartite, teria que atender também a população, também os trabalhadores que são interessados, né? Nenhuma empresa sobrevive sem trabalhador e também para vender o produto ela precisa do consumidor. Então eu acho que nós temos que fazer esse debate e quem pode provocar esse debate é a Assembleia Legislativa, é a Câmara de Vereadores dos municípios, já que a concessão ela é estadual. Tem alguns municípios que a Energisa não atende. Bolsão, tem alguns municípios que é São Paulo que atende, é isso? Sim. Nós, Três Lagoas, aquela região ali, é atendido pela Electro. Três Lagoas, Selvíria, tem algumas outras cidades que eu não lembro aqui, que é atendido. Mas o restante, ao contrário de outros estados, o restante é somente uma distribuidora, que no caso é a Energisa, ou seja, 90% do estado é atendido pela Energisa. Qual é a data final para a abertura de propostas? Nós fizemos essa pergunta e a resposta que nós tivemos é que esse assunto deve bater o martelo meados de setembro. Com relação à contribuição, já foi, né? Nós fizemos o pedido, houve até um pedido oficial da Assembleia, através da deputada Gleice, que nós fomos atrás dela, e eles não aceitaram a adiação do prazo, né? A prorrogação do prazo. Então já não tem como mais fazer proposta através da consulta pública. O que pode ser feito, o recado que eles deram é que se tiver alguma coisa que é relevante, eu acho que o valor é relevante, né? As assembleias, a sociedade pode estar fazendo que eles vão... É 100% o debate, a decisão final é na ANEEL ou tem alguma instância, alguma etapa em que o Ministério interage com a sociedade, Boa pergunta, Arthur. É o Ministério de Minas e Energia que é o dono desse processo. O processo é o Ministério. E quem está cobrando essa renovação por causa da que vence em 2025, que é a Excelsa, é o TCU. Né? O Tribunal de Contas eles utilizam do TCU. Falam, o TCU está cobrando, eu tenho que... Então, mas eu acho que se houver uma mobilização da sociedade, eu acho que a gente consegue pelo menos colocar as nossas contrapartidas. Importante, né?